Graça e paz, irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e regozijarei nele. É mais um dia na presença do Senhor, em que podemos cultuá-lo pela internet. E eu quero dar hoje uma saudação especial. O meu muito obrigado, uma palavra de agradecimento a todas as mães. A minha mãe, a minha sogra, a minha esposa, você, mãe. Vocês são uma figura do próprio Jesus Cristo no nosso lar. Com seu amor incondicional, vocês trazem a imagem de Jesus, a presença de Deus a cada lar. Muito obrigado por vocês existirem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, para estarmos, Senhor, em Tua presença e podermos Te prestar louvores, Te prestar culto. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão perfeita obra da Tua criação, que é esse ser, a Mãe, que nele o Senhor colocou, Senhor, refletido a Tua glória. Nele o Senhor colocou a doçura, o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu toque. E podemos nos sentir mais perto de Deus em cada abraço que abraçamos as nossas mães, Senhor. Nos permita, Senhor, o quanto antes, Senhor, o mais breve possível, aqueles que estão afastados, Senhor, por causa deste isolamento, a poder ter a oportunidade de voltar e dar um abraço em suas mães. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Mãe, nesse dia também é um dia que você tem a oportunidade aí do seu lar de declarar com toda a sua força e com todo o seu entendimento que você e a sua casa servirão ao Senhor. Declare com fé isso. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, vocês, mães. Quero consagrar o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti.
abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Oi, pastor Reinaldo, tudo bem, pastor Reinaldo? Tô com saudade da igreja, do irmão, da família, tudo aí. Aqui nessa quarentena aqui, sem poder sair de casa, mas estou sempre aí, ó, ouvindo as mensagens pelo rádio, pela televisão, pela internet aqui através da minha filha. E estou com muita saudade que logo, logo acaba essa pandemia aí, a igreja possa abrir suas portas e a gente possa voltar a nos congregar dominicalmente, nos alimentar especialmente da palavra de Deus e nos convidar com nossos irmãos. E um abraço para o irmão, para a igreja, para todo mundo que estiver aí. Um abraço, pastor. Obrigado. Ele bate até mais forte. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãe. Aceite hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Tanto hoje como gratidão. Você está aqui no meu coração. Meu coração está batendo. Ele bate até mais forte. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Consegui? Olá a todos, queremos começar esse nosso encontro dando algumas informações e uma delas é a respeito dos nossos horários de devocional durante a semana. Então nós estaremos fazendo de segunda e sexta ao meio-dia, terá a nossa devocional de oração, onde você pode acompanhar um texto bíblico, uma palavra sobre o texto e um período de oração, onde você pode se unir a nós, nossa equipe ministerial, e estar acompanhando e também colocando
seus pedidos diante de Deus. E na quarta-feira, às 20 horas, será postado um pouquinho antes, umas 19h30, para quem tem um pouco de dificuldade de ficar até mais tarde, mas acompanhe também nossa devocional, nosso período de oração na quarta-feira. Será um prazer te encontrar em mais esse nosso tempo online. Quero falar também agora a respeito dos dízimos e das ofertas. Esse final de semana é o segundo final de semana do mês. Já há bastante tempo em nossa igreja, nós temos o hábito de levantar uma oferta missionária. Nós chamamos oferta para o Fundo de Missões, todo segundo domingo. E agora, mais do que nunca, nós precisamos fazer isso, porque saíram do orçamento da igreja o recebimento de alguns missionários que nós temos parcerias. Então, a Cristolândia, como o Rafael e o Evandro, a Esther, na Índia, e o Ronaldo e a Joana, que estão no sertão de Pernambuco. Então, essas 4 cotas, mais uma cota que fica na igreja para os nossos programas evangelísticos e algumas necessidades nessa área que temos que atender. Então, esses valores ficarão assim distribuídos entre esses 5, será dividido em 5 partes. Igreja, Cristolândia, 2 cotas, uma Rafael e outra Evandro, a Esther e o Ronaldo e a Joana. Tá bom? Estejam conosco em oração, e assim como nós temos nossas necessidades, eu sei que nem todos estão recebendo, mas não importa o valor, aquilo que você recebeu, oferte também para o Fundo de Missões. Quando você fizer sua transferência ou trouxer aqui, especifique no envelope o dízimo e também Fundo de Missões, uma oferta específica para isso, para que a nossa equipe consiga discernir, compreender e enviar da forma certa a sua oferta, tá bom? É bem importante você especificar tanto de dízimo e tanto Fundo de Missões, para que isso seja identificado. Se ficar mais fácil, faça 2 transferências. Pode fazer as transferências separadas, a do dízimo e a do Fundo de Missões. E aí coloca 2 comprovantes no envelope e aí fica mais fácil ainda da identificação. Pedimos essa gentileza, essa colaboração, para que os nossos missionários também fiquem abençoados. Até mais. Deus abençoe. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer.
autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Amém. Bom dia, amado irmão, amada irmã. Estamos aqui mais uma vez no culto online para o nosso momento de oração e intercessão. A nossa devocional da manhã está em Efésios, capítulo 3, versículo de 17 ao 18, que assim diz: Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Amém. Deus é mais forte que a morte. Ele é mais forte que os nossos pecados, do que a nossa tristeza. Disso nós temos certeza. O Espírito Santo do Senhor nos confirma isto nos nossos corações. Porém, às vezes, sentimos como se o pecado fosse maior do que nós, como se ele tivesse mais controle da nossa vida do que Deus. A verdade é que o pecado muitas vezes nos domina porque estamos enraizados nele e não enraizados em Deus. Aquilo que mais dedicamos o nosso tempo, os nossos pensamentos e energia, isto é o que irá dominar o nosso coração. É por isso que para muitos de nós parece impossível resistir uma tentação, pois quando o coração está enraizado no pecado, a única opção aparente é ceder a ela, é ceder à tentação. Deus quer mudar a nossa vida, nos dar um novo coração e enraizá-lo no amor dele. Ter um coração enraizado em Deus não significa não ser mais tentado, significa que, quando a tentação vier, nosso coração correrá para Cristo de forma instantânea. Mas, para o coração estar totalmente entregue ao Pai, não existe outra opção, senão a de se render à vontade dele. Deus quer que estejamos totalmente entregues a Ele, pois somente assim o conheceremos melhor a cada dia e poderemos experimentar da sua perfeita vontade. Nós não somos fortes e estamos sempre sujeitos a cair, mas Deus é poderoso. É muito mais forte que os nossos pecados. Basta, portanto, que entreguemos a Ele o nosso coração. Amém. Quantos de nós, neste momento de crise, de pandemia, de quarentena, de reclusão, de isolamento social, quantas das vezes nós não nos sentimos tristes, perdidos, desamparados, aborrecidos, cheios de dúvidas, cheios de medo? Mas, quando temos o nosso coração enraizado no Senhor, todas essas coisas são mais fáceis de suportar. Elas não desaparecem milagrosamente, de uma maneira sobrenatural, mas elas permanecem ali, mas de uma forma tranquila, com serenidade e sabedoria, a gente sabe lidar com cada uma dessas situações, com cada um destes sentimentos. Isto porque a força do Senhor opera nas nossas vidas. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E é nesse sentimento de confiança no Senhor que eu te desafio agora a colocar diante dele
todas essas questões que você tem atravessado neste momento de crise, neste momento de pandemia, neste momento de reclusão e isolamento social. Peça a Ele para fortalecer o seu coração e para que Ele enraize no seu coração amor, segurança, paz e tranquilidade, porque tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Vamos orar agora, vamos orar pelos nossos missionários que estão em campo, vamos orar pela nossa igreja, pelos idosos da nossa igreja, pelas pessoas enfermas, todas aquelas pessoas acometidas da Covid-19. Vamos orar também pelo restabelecimento da saúde do pastor João Lucas e também agradecer ao Senhor por tantas vidas, restauradas, curadas, a exemplo do pastor Sócrates, que está bem, venceu aí mais uma batalha. Vamos também orar e ter os nossos corações gratos por 15 anos de matrimônio do André e da Daniela, nossos missionários lá em Portugal, comemorando aí bodas de cristal, que Deus continue os abençoando poderosamente. Vamos orar também pelos projetos da igreja, mesmo o templo estando fechado, o pastor não para de trabalhar, pessoas aqui na igreja estão também dando o seu melhor, trabalhando em home office, às vezes vindo aqui no plantão. A nossa igreja está aberta de terça a domingo, você pode vir aqui, pode orar, pode fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, pode fazer doações de gênero alimentício para as nossas cestas básicas. Então, temos muitas razões para agradecer ao Senhor, muitas, muitas. E nesse sentimento eu queria que você fechasse seus olhos e que juntos pudéssemos orar, mesmo longe, mas com corações unidos, bem próximos um do outro. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, como é bom estar na Tua presença. Eu peço que o Senhor contemple aí do alto, para cada irmão, contemple do alto cada irmã que neste momento ora comigo. Que neste momento, Pai, deseja que os seus corações sejam transformados, sejam enraizados no seu amor. Queremos, Pai, nos despir dos nossos pecados. Queremos, Pai, lhe rogar para que Teu Espírito Santo venha habitar em nós. Tire, Pai, do nosso interior toda raiz de amargura, toda tristeza, todo medo. A Tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor é o Senhor, Pai. Então, Pai amado, Pai querido, socorra os seus filhos, aqueles que estão desesperados, que estão perdidos, porque foram mandados embora, porque os seus negócios estão paralisados, porque o seu comércio está fechado, porque não tem uma expectativa do dia de amanhã. Por isto, Pai, dê a essas pessoas, dê aos seus filhinhos esperança, força, conceda a eles, Pai, a vitória. Que tudo isto, Pai, que eles estejam passando, que seja para reescrever uma nova história, um novo recomeço. Eu creio que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de uma maneira especial. Por isto, Pai, traga o sobrenatural à vida destas pessoas. Não os deixes desamparados. Isso é o que eu lhe peço, Pai. Eu peço por cada um que não sabe como vai lidar com o dia de amanhã. Mas crendo no Senhor, eu sei que eles obterão a vitória. Obterão a vitória em Cristo. Então que eles possam prosseguir, olhando para a frente, olhando para o alto, olhando para a cruz, olhando para o Senhor. Guarde ali o pastor João Lucas. Restabeleça, Pai, em nome de Jesus, a saúde dele. Eu peço também pela Almirene, que se encontra ainda hospitalizada. Eu peço pela completa restauração da saúde do pastor Sócrates. E junto destes, Pai, eu peço por cada um dos seus familiares, que o Senhor os guarde debaixo da sua santa
e poderosa mão. Guarde cada membro da Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Guarde o pastor Reinaldo, a Nancy e junto deles toda a sua parentela. Cuide também da minha vida, cuide dos projetos da igreja, cuide dos nossos filhos, principalmente, Pai, aqueles que ainda não te conhecem e também aqueles que um dia te conheceram, mas que o mundo fez com que desviassem dos seus caminhos. Guarde-os, Pai, e traga de volta para o Senhor. Sabemos que não é eles que escolhem o Senhor, mas o Senhor que escolhe cada um de nós. Eu oro agradecida, Pai, sabendo dos muitos milagres que o Senhor já operou nas nossas vidas e de quantos outros ainda irão ocorrer. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. De repente eu entrei na tua vida e ela toda se modificou. Momentos de descanso e lazer foram trocados por noites mal dormidas ao meu lado. Assim a nossa vida se misturou a ponto de sentires minha dor. O meu sorriso te fazer sorrir e o meu pranto achar lugar em ti. Obrigado por tanto amor e atenção. Obrigado por tamanha dedicação. Somente o amor de Deus excederá o teu. Aleluia, o Senhor te fez amar. Com este amor incrível e um coração sensível, me ajudas a crer, a prosseguir. Obrigado por tanto amor e atenção. Obrigado por tamanha dedicação. Somente o amor de Deus excederá o teu. Aleluia, o Senhor te fez amar. Com este amor incrível e um coração sensível, me ajudas a crer, a prosseguir. Mamãe, quando eu crescer, quero ser igual a ti. Olá a todos. Hoje, comemorando o Dia das Mães, quero trazer uma palavra para as mães e essa nova realidade que as mães, junto com os pais, estão vivendo em seus lares. Nós já passamos por algumas divisões nas gerações que temos ouvido falar. A geração pós-moderna, a moderna, a industrial. Você que já estudou um pouco sobre isso sabe as diversas separações que já ouviram, que marcaram épocas. E eu penso que nós temos vivido agora uma nova época, a época dos pais, né, e das mães especificamente, pós-quarentena. Como serão as mães pós-quarentena? Algumas vão voltar para o trabalho, outras não irão. Algumas vão sentir muita falta de seus filhos, outras vão se sentir aliviadas por deixarem alguns trabalhos de casa e com os filhos e voltarem só para o trabalho secular. Porque é claro que trabalhar secularmente, na maioria das vezes, é um trabalho muito menor do que trabalhar em casa e cuidar dos filhos, coisas assim. E uma mãe que eu gostaria de dar o exemplo, que também passou por mudanças e na sua fase da sua vida, na sua forma de vida, é a Isabel, mãe de João Batista. Ela já estava acostumada com o ritmo e de repente recebeu uma notícia de que seu ritmo, sua rotina mudaria. Como recebemos recentemente a notícia que a nossa rotina ia mudar, como as mães atuais receberam essa notícia, sua rotina vai mudar, você vai ter que trabalhar de casa agora.
É interessante, podemos ver vários vídeos divulgando mães que estão trabalhando, de repente a criança entra ali no meio do trabalho e da conversa e da videoconferência e apronta fazer alguma traquinagem, e a gente vê isso como engraçado, mas são situações do novo tempo. Vamos verificar em Lucas capítulo 1, verso 45, um pouco do que é dito sobre Isabel. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Essa era uma certeza que Isabel tinha no seu coração. Assim que ela recebeu a notícia, ela creu que se Deus prometeu, Ele ia cumprir o que Ele havia dito. E assim como Isabel, nós devemos louvar a Deus por cada criança que Deus formou no ventre de uma mãe. E era isso que Isabel estava fazendo. Mais do que tudo, ela estava grata a Deus, porque uma criança seria gerada em seu ventre. Vou ler um texto mais completo agora, Lucas capítulo 1, versos 39 a 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agradecida ao ponto de visitar-me a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então esse é o texto mais completo, quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, que também estava grávida. Provavelmente uns 6 meses antes que Maria, Isabel ficou grávida e estava já, logo mais ela daria a luz, já estava logo no tempo de dar a luz. Isabel era uma mulher que a Bíblia chama de justa diante de Deus. É o significado do nome Isabel. Justa diante de Deus. Com poucos, quer homens, quer mulheres, ela é louvada por observar todos os mandamentos e regras do Senhor, sem qualquer culpa, sem ser achada culpa nenhuma nela. Então, assim como Maria era uma jovem que não tinha culpa alguma, era uma pessoa escolhida por Deus, Isabel também foi, para que gerasse João Batista. E foi a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Senhor. Fato interessante esse. E já fica uma lição para as mães. O melhor reconhecimento que uma mãe de hoje pode fazer em meio a tudo isso que nós temos vivido é reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. E reconhecendo isso, encontrar uma forma de contar para o seu filho como uma missão. Contar de forma clara, de forma que ele possa entender, que eles possam entender. Então, a primeira missão de uma mãe é reconhecer Jesus como Senhor. Reconhecer que aquilo que Deus cumpre, que Deus promete, Ele vai cumprir. Então, a outra lição. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, já são 2 lições. Lições que podem ser ensinadas na quarentena, aproveitando esse tempo que temos passado mais juntos com os nossos filhos. Lá em Lucas 1, 41 e 42, então vemos aí essa declaração transcrita na Bíblia de Isabel. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Então, Jesus, a primeira visita que ele fez, ainda no ventre de Maria, foi a Isabel. E foi identificado e reconhecido como o Senhor que estava ali presente. Estéril durante a maior parte do tempo da sua vida, Isabel deu à luz a João Batista,
precursor do Messias. O nome dele, designado por Deus, significa o Senhor é gracioso. Então era uma coisa que não podia ser mudada. E a primeira é o que fez, logo depois do pai dele proferir essas palavras, o nome dele será João, ele volta a falar, porque ele tinha ficado mudo por não crer imediatamente que Deus poderia fazer aquilo. Então, Isabel e Zacarias deviam estar acostumados com a casa silenciosa, isolados da sua rotina. Pela graça de Deus, ela poderia cada manhã abrir os olhos e perceber que a sua vida estava sendo transformada, porque o Senhor tinha colocado um filho no seu útero, enquanto ela era idosa. Quando os nossos filhos saem de casas e depois têm netos, e a gente fica só marido e esposa, já com um pouco mais de idade, a casa fica um silêncio. Então é bastante estranho. Agora imagina Isabel e Zacarias, que passaram a vida toda com esse silêncio. Agora eles teriam sua rotina mudada, transformada por um Deus que promete e cumpre aquilo que ele promete. O encontro dessas duas mães e seus filhos foi marcante e nos traz lições para ensinar aos nossos filhos. Lucas capítulo 1, 39 a 41. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e achou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. Esse encontro mostrou de forma clara que ambas as mães sabiam quem eram seus filhos e sentiam-se agraciadas por fazer parte dos planos de Deus para eles. Então, quando percebemos os planos de Deus para a nossa vida, independente de quais sejam, nós também devemos nos sentir agraciados. Nem sempre nós ficamos assim que recebemos. Ou podemos achar impossível, ou podemos não concordar com os planos de Deus imediatamente, mas essas mães sentiram-se agraciadas por perceber naquele momento, no momento que foram concebidas, que Deus tinha um plano para elas e através delas para os seus filhos, que teriam uma missão no mundo onde nós vivemos. É muito importante que nos momentos em que a vida parece injusta, as coisas não saem do jeito que teríamos escolhido, percebamos que os caminhos do Senhor normalmente não são os nossos e que as verdadeiras grandezas se realizam quando fazemos o que Deus planejou para nós. Zacarias e Isabel, apesar de, eu penso, é um pensamento meu, de eles não estarem mais planejando um filho para aquela idade, eles perceberam que era o plano de Deus que eles tivessem um filho já idosos e que Deus, permitindo que eles tivessem um filho, também daria condições da criação, do sustento e principalmente da educação e ensino das coisas básicas e essenciais para a vida a João Batista. Nós teremos o privilégio e seremos uma geração que teve uma experiência prática com a soberania de Deus, ensinando aos nossos filhos ao deitar, ao se levantar, andando pelo caminho e aprendendo e ensinando lições. Então eu penso que o melhor dessa quarentena será isso. Pais que antes não tinham tempo de ficar tanto com seus filhos pela rotina do trabalho, agora estão tendo uma experiência. Eu posso ver pelos meus netos, eles talvez não estejam na escola aprendendo algumas lições, mas eles estão em casa aprendendo lições incomparáveis, no convívio com os seus pais e com, às vezes, até mais tempo ainda com as mães. E isso é muito especial. E nós temos que ensinar, então, aproveitar esse tempo. Mães da quarentena, aproveite esse tempo para amar, para dedicar, para conviver e ensinar lições como algumas que eu vou citar agora. Primeira lição.
Uma coisa bastante difícil da gente experimentar e entender isso com facilidade, mas a lição, eu fiquei pensando em tudo isso, né? As pessoas sempre perguntam, onde está Deus? O que Deus está fazendo? Se Deus não é poderoso, Ele não pode tudo, Ele não é soberano, por que Ele não intervém de uma vez nessa pandemia, não elimina de uma vez por todas? Ele poderia dar um sopro e fazer com que esse vírus sumisse de uma vez do planeta. Por que Ele não faz isso? Por que esse vírus está varrendo o mundo todo? E Deus tem permitido que pessoas até falem mal, blasfemem contra Ele. Eu penso o seguinte, que a mesma soberania que pode cessar um tempo de crise, ou seja, eliminar esse vírus, é a mesma soberania que sustenta uma alma durante a crise. Então vou repetir. A soberania que pode cessar um tempo de crise, no caso aqui, eliminando esse vírus, é a mesma soberania que sustenta uma alma no tempo da crise. Então Deus pode fazer, e de fato faz, é a segunda lição, Deus pode fazer e de fato faz tudo o que Ele decididamente deseja fazer. Ele pode também expressar desejos e depois Ele próprio decide não levar ao patamar das realizações. Então Deus, sendo soberano, Ele pode decidir, eu vou destruir já esse mundo. E ao mesmo tempo Ele pode, através da sua misericórdia e graça, pensar, não, vou deixar eles sofrerem um pouco mais, até reconhecerem que eu sou Deus e que eu sou soberano, e assim eles poderão ser salvos, ao invés de serem aniquilados, extintos e lançados no inferno. Eu vejo tudo isso como uma soberania de Deus e exercício de misericórdia e graça dele para conosco. Então Deus ainda está permitindo que nós passemos por isso e talvez ainda virá um tempo um pouco mais difícil para nós aqui no Brasil, é o que eu sinto, e que isso, porque nós vemos a cada semana a doença e as consequências da doença chegando mais perto de nós. Então, enquanto em alguns lugares já está passando, aqui está ficando mais complicado. Mas Deus continua soberano, porque o mesmo poder que Ele tem pode cessar isso, Ele está usando esse poder para nos sustentar e nos ajudar a nos manter fiéis a Ele, reconhecendo a sua soberania, quem Ele é e tudo que Ele pode fazer. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 33, nós lemos assim, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Então Deus não está feliz, Ele não está lá no céu, deitado numa nuvem, rolando, dando risada, por estarmos sofrendo, usando máscara, trancados, sem sair de casa, tentando aqui superar essa crise. Ele não está feliz olhando tudo isso, mas Ele ficará satisfeito se mais pessoas o reconhecerem como Senhor. Assim como Isabel reconheceu quando foi visitada pelo Senhor, que essa pandemia para nós possa representar também uma visitação do Senhor e salvação vinda dele. Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão, Ele os faz acontecer. Então Deus não sabe somente o que vem aí pela frente, quando isso vai acabar, mas Ele atua para que isso tenha o seu fim no tempo dele, até que aprendamos todas as lições. Isaías 46, verso 9b a 13. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, o que agrada o Senhor é ter mais pessoas salvas, mais pessoas que aceitem Jesus como Senhor e Salvador e possam ir morar com Ele no céu
por toda a eternidade. Não são só as lições fáceis que temos que aprender também as lições difíceis. Já imaginou como seria a escola se você pudesse estudar só aquilo que você gosta ou só aquilo que você acha que é fácil estudar? Mas mesmo na escola não é assim, também na escola da vida não é assim. Aprendemos as lições fáceis, mas não podemos passar por cima das difíceis. Como está em Jó capítulo 42, verso 2. Eu bem sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus pode fazer tudo, assim como Ele permite a situação difícil, a crise, Ele também soluciona, desde que Ele entenda que é o tempo de ser encerrado. Concluindo, o mundo tem vivido um período difícil, mas seria inútil passarmos por isso sem nada aprender. As crianças não estão na escola, mas vamos aproveitar para ensiná-los o que temos aprendido. Mães, tentem não reclamar por estar com seus filhos. Aproveitem esse benefício, que esse Dia das Mães possa ficar marcado para sempre no seu coração. O Dia das Mães em que vencemos mais um dia de quarentena. O Dia das Mães em que novas lições chegaram ao nosso coração, que pudemos ensinar aos nossos filhos que só o Senhor é Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre, e que seja uma visitação do Senhor para reconhecê-lo como o dono do nosso coração. Quero orar com você. Pense nessas palavras que eu vou dizer como uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque em meio a tudo isso que temos passado, só uma coisa nós temos convicção. Tu és Senhor, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. O Teu poder governa as nossas vidas e é o Teu poder quem realiza aquilo que nós precisamos, cessando a tempestade ou então nos fazendo fortes o suficiente para enfrentá-las. Abençoa-nos, Pai, renova o nosso entendimento, abençoa também as lições que temos que aprender, que possamos passá-las com clareza, com verdade para os nossos filhos, aproveitando bem esse tempo a mais que o Senhor tem permitido passarmos com eles, e que assim possamos crescer e que a nossa geração seja uma geração que não só viveu uma crise, mas que aprendeu com a crise para crescer forte e consciente do Deus a quem adora e serve. Em nome de Jesus, amém. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu
tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos